Nas alturas dos Montes Urais da Rússia, uma história arrepiante se desenrolou. Era fevereiro de 1959. 9 caminhantes desapareceram numa encosta nevada. Esta é a história deles, o mistério da passagem de Dyatlov. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Nenhuma explica totalmente os estranhos eventos daquela noite. O mistério continua a fascinar e assustar. É uma história de aventura, tragédia e o desconhecido. Venham explorar os eventos arrepiantes da passagem de Dyatlov. 10 jovens aventureiros partiram em uma manhã fria de inverno. Eles estavam prontos para uma emocionante viagem de esqui. Esses jovens eram estudantes dedicados do Instituto Politécnico dos Urais, ansiosos por uma nova aventura. O líder deles era um experiente caminhante chamado Igor Dyatlov, conhecido por sua habilidade e liderança. O grupo estava cheio de entusiasmo e energia, prontos para enfrentar o desafio que os aguardava. Eles se prepararam meticulosamente para as condições rigorosas do inverno, com equipamentos adequados e roupas quentes. Equipados com mapas detalhados, bússolas precisas e roupas apropriadas, eles estavam prontos para qualquer eventualidade. O objetivo deles era chegar à montanha Otorten, um destino desafiador e remoto. A jornada seria árdua e cheia de obstáculos. Mas esses caminhantes eram experientes e ansiosos. Eles mantinham diários detalhados, registrando cada passo da viagem e tiravam muitas fotos para documentar a aventura. A aventura deles foi bem documentada, com cada momento capturado em fotos e anotações. O que poderia dar errado? Com tanta preparação e entusiasmo, parecia que nada poderia impedir seu sucesso. Dias se transformaram em semanas. Os caminhantes eram esperados de volta, mas não havia sinal deles. A preocupação se transformou em medo. Uma equipe de busca foi organizada. Eles partiram para a vastidão congelada. O destino dos caminhantes permanecia desconhecido. Os investigadores procuravam por qualquer sinal do grupo desaparecido. Pegadas, acampamentos, qualquer coisa. As montanhas guardavam seus segredos de perto. O mistério se aprofundava. Onde os caminhantes poderiam estar? Semanas após o desaparecimento deles, uma descoberta aconteceu. A equipe de busca encontrou a barraca dos caminhantes. Estava na encosta de Kholat Syakhl, agora conhecida como Montanha da Morte. A barraca estava danificada. Foi cortada de dentro para fora. Os pertences dos caminhantes estavam lá dentro, cuidadosamente organizados. Mas onde estavam os próprios caminhantes? A descoberta foi apenas o começo do mistério. O que havia acontecido na Montanha da Morte? Seção 5. Sussurros das autópsias. Os corpos dos caminhantes foram encontrados espalhados ao redor do acampamento. Alguns foram encontrados descalços e parcialmente vestidos. As autópsias revelaram detalhes mais estranhos. Alguns caminhantes tinham ferimentos internos graves. Esses ferimentos não eram consistentes com uma avalanche. Eles pareciam ter sido esmagados por uma força imensa. Para aumentar o mistério, alguns corpos tinham altos níveis de radiação. O que tinha acontecido com esses caminhantes? Seção 6. A teoria da avalanche. Uma parede de morte branca? Uma das teorias iniciais era uma avalanche. A ideia de uma massa de neve descendo a montanha e engolindo tudo em seu caminho parecia plausível. Seria que um deslizamento de neve repentino teria pegado os caminhantes desprevenidos? A força de uma avalanche é imensa e pode facilmente surpreender até os mais experientes. Isso poderia explicar a barraca danificada e alguns dos ferimentos. A pressão da neve poderia ter causado danos significativos ao acampamento, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Se foi uma avalanche, por que os caminhantes saíram da barraca sem roupas adequadas para o frio extremo?
Por que os pertences dos caminhantes ainda estavam dentro da barraca? Normalmente, em uma situação de emergência, as pessoas tentam levar o máximo de seus pertences. Por que alguns tinham ferimentos internos inconsistentes com uma avalanche? E quanto à radiação? A presença de radiação nos corpos dos caminhantes adiciona um elemento de mistério. A teoria da avalanche por si só não conseguia explicar tudo. Havia muitos elementos estranhos e inexplicáveis que deixavam os investigadores perplexos. Seção 7. O paradoxo da barraca. Sinais de uma fuga frenética. O estado da barraca apresentava outro enigma. Ela foi cortada de dentro para fora, sugerindo uma fuga em pânico. Por que os caminhantes cortariam a barraca para sair? Por que não simplesmente usar a entrada? Algo deve tê-los aterrorizado. Algo que os fez abandonar seu abrigo às pressas. O que poderia tê-los levado para a noite congelante? O mistério se aprofundava. Seção 8. O Yeti. Mito ou monstro? O povo Mansi local falava de uma criatura que vagava pelas montanhas. Eles o chamavam de Menk, uma criatura parecida com o Yeti. Seria que essa criatura teria atacado os caminhantes? A ideia capturou a imaginação. No entanto, não havia evidências concretas para apoiar essa teoria. Nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. A teoria do Yeti, embora intrigante, permaneceu no reino da especulação. Seção 9. Sussurros de armas secretas. Nas profundezas das montanhas Urais, onde o vento gelado sussurra segredos antigos, surgiram rumores inquietantes. Alguns sussurravam sobre possibilidades mais sinistras. Histórias de encontros misteriosos e atividades inexplicáveis se espalhavam como fogo em palha seca. A Guerra Fria estava em seu auge e a tensão entre as superpotências era palpável. Cada movimento era observado com desconfiança. Seria que os caminhantes teriam se deparado com um campo de testes militar secreto? A região era conhecida por suas atividades militares clandestinas. A radiação encontrada em alguns corpos alimentou essa teoria. Equipamentos de medição detectaram níveis anormais, levantando mais suspeitas. Seria que um teste de arma teria dado errado, prejudicando os caminhantes? Explosões e testes de armas eram comuns, mas raramente falados. O sigilo do governo soviético tornou difícil descartar essa teoria completamente. Documentos confidenciais e operações secretas eram a norma. A verdade, escondida em arquivos governamentais, permaneceu evasiva. Arquivos trancados e documentos empoeirados guardavam segredos que talvez nunca fossem revelados ao público. Seção 10. O mistério permanece. O incidente da passagem de Dyatlov permanece sem solução. Apesar de inúmeras investigações, nenhuma teoria explica completamente todas as evidências. A combinação de detalhes estranhos continua a intrigar os pesquisadores. Foi uma avalanche? Um ataque de criatura? Um teste de arma secreta? Ou algo completamente diferente? O mistério permanece, um lembrete arrepiante do desconhecido. Seção 11. A verdade. Algum dia será encontrada? O incidente da passagem de Dyatlov serve como um lembrete. Ainda existem mistérios em nosso mundo. Alguns eventos desafiam explicações fáceis. A verdade pode ser evasiva, enterrada sob camadas de tempo e especulação. Saberemos algum dia o que realmente aconteceu naquela montanha? Talvez um dia, novas evidências venham à tona. Até lá, o mistério da passagem de Dyatlov continua a nos fascinar e assombrar.